Eu vou ser bem breve. Eu queria primeiro agradecer mais uma vez à Câmara de Vereadores da Palhoça e dizer para vocês que às vezes a gente espera mais do que vocês podem fazer. A gente até espera aquilo que vocês, que foge da competência de vocês. Então, às vezes que nos desculpe a cobrança um pouco intensa, agradecer muito aos vereadores daqui que nos ajudaram, que nos acompanharam e fizeram o possível para levar essas informações para outras esferas e chegar onde nós chegamos. Eu acho muito importante que a Enseada do Brito, que todos os municípios do litoral de Santa Catarina façam um agradecimento especial ao deputado Valdir Colato, que durante 10 anos esteve tratando dessa questão em Brasília, recebendo todas as críticas, uma vez que essa situação era uma situação ainda que corria em regime de segredo, de justiça. O processo demarcatório, ele não foi liberado para os atingidos pela demarcação. Em diversas ocasiões que estivemos em Brasília, mesmo acompanhados de advogados, uma ex-presidente da ONG, que respondia pela Diretoria de Assuntos Fundiários da FUNAI, nos negava cópias do processo demarcatório. Então, não é de estranhar quando as pessoas perguntam para a gente, vocês ainda estão discutindo isso? Nós nunca podemos discutir isso, nunca foi possível. Sempre foi tramitado essa questão demarcatória às escondidas, porque era preciso que fosse dessa maneira, para que todas as situações irregulares, para que todas as fraudes vergonhosas ficassem da igual forma escondida, que não fosse revelado. Eu acho que a Suzana fez uma exposição muito boa, ela fez um apanhado geral de toda a situação, mas eu acho muito importante que citar o começo desse processo demarcatório. É uma família de índio, realmente, índios do Paraguai, que eu tive a oportunidade de conhecer, porque eu morei naquela região quando criança. E é curioso como esta família que pede, segundo a dona Maria Inês Ladeira, pede a demarcação, em 1992, é curioso que eles nem estavam no Morro dos Cavalos. Também é curioso que eles nem eram cadastrados na FUNAI como indígenas, como não são até hoje. Vocês veem que absurdo. Realmente eram paraguaios, que eram assistidos, inclusive aqui pela Câmara de Vereadores, através do vereador Pitanta, que a título de filantropia e de caridade construiu casas, isto lá pelos idos de 78, para esta família reconhecidamente paraguaia. Também eu acho que é importante que a gente ponha um fim nessa questão. São paraguaios, não são paraguaios, são índios? Hoje são índios. São índios nascidos no Morro dos Cavalos já com 20 anos. A questão é que eles não são índios amparados pelo artigo 231 da Constituição. E eu acho que o Estado brasileiro, que é o responsável por esse movimento, o Estado brasileiro é responsável pela FUNAI, ele é responsável pelo Ministério Público Federal também, que apoiou todo esse movimento, que defendeu única e exclusivamente a atuação da ONG CTI, dos antropólogos que tramitaram por diversos processos, dentre desses o processo de duplicação da BR-101. Eu acho que a responsabilidade do Brasil é alocar os indígenas de uma maneira legal. Eles estão aqui, são pessoas pobres, ao contrário dos antropólogos, que recebem salários de R$17 mil, por exemplo, na Universidade Federal de Santa Catarina. Mas esses indígenas, eu acho que merecem um local adequado, não um local onde 20 morreram atropelados. É claro que essa informação vocês não vão encontrar em nenhum lugar. E também é óbvio colocar indígenas, como nós vimos, que não falavam nem o espanhol. Eles vieram lá do interior do Paraguai. Nem a própria língua espanhola, que é falada o castelhano, que é falado no Paraguai, eles conseguiam se comunicar aqui na nossa região. E é interessante a ironia que a antropóloga, autora do processo demarcatório, ela afirmava que esses indígenas estavam escondidos dentro do Parque do Tabuleiro desde 1500.
Por isso eles não falavam português. Olha o absurdo desse tipo de coisa. Então, são pessoas frágeis, são pessoas massa de manobra, são pessoas miseráveis que estão sofrendo há muito tempo, pessoas que não têm, às vezes, nem o que comer, né? Agora, nós temos que fazer uma distinção entre eles e aqueles que os manipulam. Nós temos que fazer uma distinção entre eles e as ONGs. Estes sim estão, as ONGs, aqueles que estão de algum emprego, ou mesmo subemprego, transitando entre ficar um pouco na FUNAI, entre trabalhar numa ONG, estão sempre assim, de alguma forma, recebendo seus proventos através da miséria desses indígenas. Tem um fato interessante, como há uma sintonia nesses movimentos. Quando houve a ocupação Amarildo na região da Canasvieiras, nós acompanhamos esse movimento, os índios foram transferidos, os movimentos sem terra foram transferidos para o Maciambu, invadiram uma propriedade que estava fechada e se fixaram ali, dentro, coincidentemente, da reserva indígena. Quando souberam, eu tive conversando com esse pessoal do MST, quando eles não sabiam que era uma reserva indígena. Quando eles souberam que era uma reserva indígena, eles rapidamente saíram, pacificamente, e aí entrou nessa residência, nessa casa, então, que não pertencia, havia sido invadida ainda, entraram os indígenas. Então veja a sincronia entre os movimentos, entre o movimento sem terra e os movimentos que conduzem os indígenas para essas regiões de invasão. Dizer que os indígenas guaranis são nômades, isso é uma afirmação, pelo menos absurda. Eles eram nômades nas terras originais deles, nas fronteiras, extrema fronteira oeste de Santa Catarina, até é possível, mas principalmente no Paraguai. Eles realmente eram nômades. E quando a terra estava exaurida onde eles estavam, eles partiam para outras regiões, com movimentos, inclusive, de guerra, para tomar outras regiões. Agora, estão no Morro dos Cavalos porque são nômades. Como é que eles passaram pelos caingangues, que eram indígenas realmente brasileiros, que falavam, inclusive, uma língua totalmente distinta? Como é que eles passavam pelos xoclengues e tantos outros indígenas? Então, nós temos um processo demarcatório que ele é completamente inválido. E nós temos também uma informação que tem que ser levada a conhecimento no Brasil, e eu acho que até internacional. Se querem comprovar que a costa de Santa Catarina, esses indígenas que hoje estão aqui, são os indígenas originais e tradicionais, isso tem que ser publicado. Não em TCCs sem nenhuma validade, pequenos trabalhos, ou dentro de um processo demarcatório. Porque isso vai revolucionar o entendimento da demografia, dos costumes e da nossa cultura. Nós vamos ter que entender por que a nossa cultura é hoje assim, em função, aqui na costa de Santa Catarina, em função dos mesmos hábitos daqueles que criaram as raízes das culturas, hoje brancas, no Paraguai, na Argentina, e nas regiões que eram habitadas por esses índios. A Suzana falou, ao longo da exposição dela, muito na questão do DENIT, na questão do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União trata de dinheiro. A questão demarcatória do Morro dos Cavalos é questão de dinheiro. Ela não envolve interesses humanitários, a gente sabe disso. Agora, é muito importante, como a gente observa que o desrespeito da FUNAI segue uma sequência, não a partir só deste acordo do Tribunal de Contas da União agora. Houve um acordo em 2005, que eu vou me privar de dizer o número, para não prolongar, onde ele já fazia o alerta das irregularidades dessa questão da duplicação da BR-101. Um túnel, 2 túneis. Se nós pegarmos uma ata de uma audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina de 2001, nós vamos observar um movimento daqueles defensores dos indígenas que, de uma forma surpreendente, os mesmos que não deixavam passar um túnel do Morro dos Cavalos, em 2001, já no segundo semestre, estavam defendendo 2 túneis no Morro dos Cavalos. Isso foi uma surpresa para todo mundo. Mas como? Um túnel? Não querem. Inconstitucional um túnel. 2 túneis nós queremos. Aí é constitucional. Esse é um caso de uma Constituição totalmente torpe.
Um túnel inconstitucional, 2 túneis constitucional. Muito bem, estou falando de 2001. Até então, um processo demarcatório que nós não tínhamos acesso. Nós viemos a saber, então, em 2002, qual foi a razão de pedir 2 túneis? É que estava acontecendo, lá dentro da FUNAI, a expansão, conforme foi relatada pela doutora Suzana, de um lado da BR para o outro lado da BR, para 1988 hectares, se eu não me engano, mais ou menos nessa ordem, quase 2.000 hectares. Então veja a manobra, um túnel não pode, 2 túneis pode, mas por quê? Ninguém sabe. Nós vamos saber depois, no ano de 2000, que o objetivo era suprimir o atual leito da duplicação da BR, de modo a tornar contínua a reserva para ambos os lados. Isso é uma manobra sórdida. Quanto tempo quanto se gastou nessa discussão? Quantas pessoas morreram nessa região? Como sofreram os indígenas? Quantos indígenas morreram? Em função de manobras, de manipulação, gastando-se bilhões de reais para propor 2 túneis, porque insistem, porque é um ponto de honra essa questão de demarcar a terra indígena no Morro dos Cavalos. É claro que é um ponto de honra, porque terão que explicar perante a comunidade científica, uma farsa, uma fraude científica sem precedente, que vai de encontro a 500 anos de memória histórica, e que medíocres antropólogos resolvem mudar o curso da história, reescrever a história, não só de Florianópolis, mas da região sul do Brasil, do sul da América do Sul, fazendo uma modificação da distribuição geográfica desses povos completamente. É claro que o Morro dos Cavalos chegou onde chegou até hoje. Como é que uma universidade vai se explicar, embora tenha sido instada, pedida várias vezes para que acionasse o seu departamento de ética, para que nós levássemos a informação dentro daquela Universidade Federal de Santa Catarina, as questões relativas à discordância entre um cabedal de informação dentro de um escopo de uma bibliografia muito extensa, de 500 anos, comparado àquilo que eu chamo o marco temporal da vergonha, 1994. Joga-se fora tudo que se fez dos jesuítas, dos grandes escritores, dos grandes naturalistas, todos que estiveram aqui nesses 5 séculos, para então acreditar única e exclusivamente naquilo que passa a se escrever após 1994. Acho que tem que haver uma avaliação séria e científica dentro dessa questão. Saber o que é que nós temos de verdade e partir para seguir o futuro do nosso Estado, do nosso país, pautado pela verdade, pela nossa memória histórica. Nós temos que valorizar a nossa memória histórica, não para repetir os erros do passado. Nós temos que valorizar para entender esse passado, para a gente entender o que está acontecendo de fraudes absurdas com o nosso presente. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado.